amém, irmãos. Jesus disse, certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos seus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de um modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos seus cidadãos do país. E este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, eu irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai ouviu, e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também o melhor bezerro e matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o filho mais velho, estando no campo, e quando voltou, aproximou-se de casa, ouviu música e danças, chamando os seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele respondeu: teu irmão voltou, teu irmão voltou, teu pai matou o melhor bezerro, pois ele recebeu são e salvo. Mas ele ficou indignado, não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, o teu filho, que ele desperdiçou os teus bens com prostituta, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que és meu é teu. Mas era justo que festejássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, havia perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus santo, Deus poderoso e justo, que está nos céus e está aqui presente. Espírito Santo de Deus, que ministra, que fala, que intercede, que dá autoridade, Ele mesmo está conosco e testifica tudo aquilo que vamos falar agora. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, porque o intelecto precisa estar bem claro, límpido, para ouvir somente a sua palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, amados, nesta manhã eu estava relutando muito em trazer mais uma vez uma palavra a respeito dessa parábola ou das parábolas das 3 coisas que se perderam: a dracma perdida, o filho perdido e a ovelha perdida. Essa semana foi uma semana assim, aonde eu vou pregar? Papai do céu, me ajuda. A gente fica em uma luta tão grande para trazer uma palavra específica. Na última vez que eu visitei o pastor Sinclair Faria, eu estava com ele comemorando mais um ano de aniversário do Ministério Pastoral. Eu preguei sobre essa palavra aqui. E mais uma vez Deus me trouxe para esse texto, para que a gente entenda algumas coisas. Você que me ouve aqui nesse exato momento, você que de repente ainda vai ouvir essa palavra, a minha primeira palavra é sobre a ovelha perdida, sobre o filho perdido, sobre a dracma perdida. Mas hoje eu quero pensar
sobre esse texto que Jesus faz questão. E é interessante notar que no capítulo 18 de Mateus, depois você vai trabalhar esse texto, se você quiser conhecer mais, Mateus e Lucas relatam muito bem a história da parábola de Jesus. Em Mateus é mais uma síntese, e ele chama atenção para a criança, que se a gente não se comportar com a simplicidade de uma criança, a gente não vai poder entrar no reino dos céus, né, Sofia? Então não tem que olhar para a Sofia, a sua simplicidade, o seu jeito de ser, e a gente trabalhar isso no nosso coração, senão a gente não vai chegar onde Deus quer que chegamos, e muitas vezes nós estamos o quê? Fechando a porta. Estamos vivendo em um tempo onde a gente sabe que o que mais a gente vê é pessoas se perdendo. Principalmente nesse tempo de pandemia, sim ou não, queridos? Eu estava ontem, mais uma vez, com os meus amigos, e a gente estava conversando um pouquinho, e a gente estava falando sobre as ovelhas que se perderam nessa pandemia. As ovelhas que fugiram do rebanho do Senhor Jesus. Tinha um pastor, estava no convívio, estava recebendo o alimento, e essas pessoas não estão mais entre nós. E a minha primeira palavra hoje é para a gente entender o seguinte: primeira coisa que a gente sabe é que ovelha não consegue viver longe de outra ovelha. Quem acha que consegue viver sozinho, longe do pastor, não conhece a pessoa do Cristo, não conhece João 3,16, não conhece capítulo 10 de João, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para ou pelas ovelhas. Então a gente sabe muito bem a respeito disso. A gente sabe que as ovelhas também se perdem com muita facilidade, irmãos. Vocês sabiam disso? Que ovelhas, elas não podem sair do convívio ali. Se sair um pouquinho, elas perdem o tino, o caminho, aí se perdem. E aí, muito mais do que isso, qual é o papel do pastor? Qual é o papel do pastor? É pastorear de perto, olhar de perto. Quem é o pastor? É pastor Gidiel? Não, gente. É o supremo pastor. Pastor Gidiel é ovelha também. Lembra que eu falei no domingo passado sobre a humanidade de Jeremias? Que nós somos humanos. Por mais que a gente deseja que as pessoas se acheguem aos pés do Senhor Jesus. Inclusive, Jeremias falava a um povo que conhecia muito, muito, muito esse Deus tão maravilhoso. E muitas vezes a gente se comporta como se nós não entendêssemos o segredo do bom pastor. Do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se Ele é o meu pastor, se Ele é o seu pastor, você que me ouve, a minha oração é que a gente entenda os motivos pelos quais o Senhor quis narrar essas 3 parábolas. E uma das coisas interessantes que a gente vai entender nesse contexto, que a ovelha precisa estar sempre em segurança, não é verdade, gente? É tão bom quando a gente tem um pastor que a gente sabe que ele está cuidando da gente 24 horas por dia, e aí a gente vai descansar nele, e aí a gente não vai ficar preocupado, porque o grande legado, meus irmãos, do Evangelho é que nós precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas espirituais, com os nossos ouvidos, com os nossos olhos. Quando a gente encontra-se com o Senhor Jesus, a ideia de Deus é que verdadeiramente eu seja uma nova criatura, uma ovelha que não vai mais desgarrar do bom pastor. E aí a gente vive nesse dilema, nessa situação tão complicada, que às vezes a gente não entende por que Jesus narrou essa parábola. Na minha introdução, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas, e quero que você reflita nesta manhã, você que está aqui, talvez você que vai me ouvir. É interessante a gente atender isso. Eu fiz algumas perguntas, porque é bom fazer perguntas, irmãos. Uma das coisas mais importantes que eu acho na ministração da palavra, e a gente sabe que em toda a Bíblia a gente vai ver as pessoas fazendo perguntas. E Jesus também, na sua palavra, ele faz perguntas. Em toda a Bíblia Deus faz perguntas. Então a gente precisa fazer algumas perguntas, para que através das minhas e das suas perguntas, respostas sejam exatas, quase exatas, da sua parte e da minha parte. Não é verdade? A primeira palavra, quando a gente olha João 10,10, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Que coisa bonita, né, irmãos? E o bom pastor dá a vida. Gente, só isso
nós deveríamos estar consciente que Ele é o meu bom pastor e o meu pastor, Jesus Cristo, vai dar a vida por mim. Então já deu a vida por mim. Ele não vai dar, Ele já deu a vida por mim e por você. Então, se a gente tem essa ideia de que Ele me deu a vida, e a vida que eu tenho, como João vai dizer no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em escancarada, abundante, transbordante. É isso que Jesus vai dizer. Eu vim para isso. O ladrão, quem é o ladrão? Não é Satanás. É as pessoas que não estão levando alimento saudável às ovelhas. E a gente vive nesse mundo ouvindo vários sermões, ouvindo várias ministrações de pessoas que, ao invés de alimentar espiritualmente o seu rebanho, estão matando o seu rebanho. Os seus rebanhos estão fugindo, ou muitas vezes comendo um alimento que não é saudável. A gente vive nesse tempo. Então, irmãos, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e também eu respondi: por que tem tantas ovelhas perdidas? A culpa é de quem? Por que, irmãos, tem tantas ovelhas perdidas e errantes? Segunda pergunta: por que essa ovelha se perdeu? Por que o filho saiu de casa? Por que a dracma se perdeu? Observa uma coisa, queridos, nas três parábolas do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, a Bíblia é bem clara que se perderam. A dracma se perdeu, a ovelha se perdeu e o filho pródigo se perdeu. E a pergunta é: por que o filho pródigo se perdeu? A culpa é de quem, irmãos? Quando as pessoas se perdem, saem do convívio da igreja, o que a gente faz? Sério, irmãos? A gente vai atrás delas? A gente procura essas pessoas? A gente ora com ela? A gente pergunta por que se perdeu? Na maioria das vezes, sim ou não, irmãos? Sério? Não, irmãos. Não. Quantas ovelhas você conhece e essas ovelhas estão aí perdidas? O que a gente faz e fala muitas vezes em relação às pessoas que estão perdidas? Ela se perdeu porque quis, irmãos? A dracma perdeu porque se perdeu? A ovelha se perdeu porque se perdeu? O filho perdido se perdeu porque se perdeu? É muito importante a gente fazer algumas perguntas, para que então a gente conclua e entra no contexto todo, e a gente pergunta: a culpa é do Supremo Pastor? A culpa é de Jesus? São perguntas que eu gosto de fazer, e eu faço pergunta: a culpa é do pastor Gidiel? A culpa é sua? É nossa culpa? Quem está entendendo aqui, irmãos? E às vezes a gente quer fazer o quê? Martelar a pessoa. Olha lá, está vendo? Olha lá. Irmão do pastor, fulano, beltrano, olha lá, filho do pastor, filha. Olha lá, irmão do pastor, irmão do fulano, olha lá, até ele. Ovelha perdida. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ovelhas, eu repito aqui, ovelhas são errantes. Ovelhas precisam da ajuda. Ovelhas se perdem com facilidade quando saem do meio do rebanho, repito. A ovelha não consegue voltar sozinha. A ovelha não consegue voltar sozinha. E é muito difícil, irmão, você ir atrás de uma ovelha que se perdeu e você acha que ela se perdeu porque se perdeu.
um pastor que adultera, um pastor que cai em pecado, qual é o outro pastor que vai lá e ora com ele e diz: olha, você vai voltar, você vai ser restaurado, você vai voltar ao convívio do ministério, você vai voltar à vida que você tinha antes. Vocês pensam que é fácil? Para um pastor que cai, uma ovelha que cai, voltar de novo para o aprisco? É dolorido, irmãos. É dolorido demais. E quando eu ministrava isso no meu coração, irmãos, Deus falava ao meu coração algumas coisas. Se eu sei que o Senhor é o meu pastor, se eu sei que nesse exato momento há muitas ovelhas perdidas, quem é que precisa ir atrás dessas ovelhas? É o pastor Gidiel? É a igreja? É a igreja. A culpa é de quem? Não importa a culpa de quem, irmãos. Em nenhum momento, no contexto dessa parábola, Jesus vai tratar, irmãos, de A, de B e de C. Todo o contexto dessa parábola, meus irmãos, ele está justamente dando uma ênfase sobre pessoas que estão perdidas. Não é o que ela fez ou deixou de fazer. O que Jesus quer dizer para mim e para você é que todos nós estamos perdidos. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, mas como nós vamos reconhecer nossos pecados se ninguém vai? Se ninguém impulsiona a levar o ídolo de Jesus, irmãos. As pessoas estão perdidas. É só conversar com pessoas bem próximas de você. Você acha que ele conhece a Jesus, não conhece nada, está perdido. Quando você começa um pouquinho do discipulado, eu falei, tem isso na Bíblia. O nosso dilema, queridos irmãos que nos ouvem, você que está aqui nesta manhã, o nosso problema, meus irmãos, é que nós não nos acostumamos a entender aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 4, com a mulher samaritana. Enquanto os discípulos iam lá fazer o seu papel, buscar comida para Jesus, enquanto eles voltam, encontra Jesus com a mulher que não deveria para eles, Jesus vai dizer, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E lá na frente, a gente observa uma coisa, que o Senhor Jesus olha para Jerusalém e diz o quê? Que os campos estão brancos para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. Então essa parábola do Senhor Jesus, ela remete para mim e para você a necessidade de a gente entender que todas as pessoas que estão fora do rebanho estão perdidas. E pessoas que estão dentro da igreja, aparentemente dentro da igreja, também estão perdidas. E tem muita gente perdida dentro da própria igreja. Porque ouve a palavra e não entende a palavra de Deus. E o que entende mais é de marretar as pessoas que estão fora do rebanho. Quando eu olhei para essa parábola, meus irmãos, a primeira coisa que Deus falou no meu coração, elas precisam de ajuda. Como eu disse anteriormente, a ovelha não volta por si, irmãos. Por si mesma, ela vai se enfiando, e vai lá para a morte, vai cair na boca do lobo. Quem já tomou conta de boi aqui? Eu já, irmãos. Irmãos, isso é uma verdade, sabe? Não é somente as ovelhas, não. As ovelhas se metem em rascada, bois se metem em rascada. Desculpa aqui a expressão, mas eu tinha uma raiva enorme de vigiar boi, que tinha uma tal de fumaça, que de tardinha se enfiava em lugar que nem eu tinha acesso. Fumaça! Irmãos, no meio do arranha-gato, está lá no meio, tanto verde aqui, irmãos, tanto, porque na época não tinha nada aqui, o pasto era grande, não tinha casa, a fumaça enfiava a cara de tardinha, quase escurecendo, no meio do arranha-gato, só por causa de uns capinzinhos, e tinha tanto capim aqui. Fumaça!
amarelinha, bordada. Bordada era, bora bordada. Está entendendo, irmão, que tem ovelhas assim, ovelhas que você fala para não fazer, ela faz. Tem alguns que botam até um negócio aqui, porque ela atravessa, ela está vindo aqui, tem cheio de pasta, ela mete o pé, a boca lá dentro, tem capim aqui, tem pasta, mete a cabeça, arrebenta o arame, só porque lá do outro lado tem um capim que é igual ao outro. Vocês estão entendendo como que é difícil? Ovelhas que precisam ser tratadas, ovelhas que precisam de ajuda. A tendência nossa é fazer o quê, irmãos? É amarretar mesmo. E aí a gente vai entender isso no contexto. Jesus ia passando por todas as cidades. Olha que Jesus ia fazendo, Mateus 9, 35, 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ele fazia o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E Jesus olhava para a multidão, e nós devemos olhar para a multidão, olhar para as ovelhas perdidas com compaixão. Porque diz o Senhor Jesus, elas estão aflitas, elas estão desamparadas como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas você conhece que estão desamparadas, longe da presença de Deus, longe do Supremo Pastor e longe do cuidado da igreja? Segunda palavra, irmãos, essas ovelhas, além de precisarem de ajuda, essas ovelhas também faz muita falta ao rebanho do Senhor Jesus. Qualquer que seja a ovelha, irmãos, por mais que tenha carrapicho, por mais que esteja suja no seu pecado, irmãos, essas ovelhas fazem muita falta ao rebanho do Senhor, queridos. Ah, se eu pudesse trazer todas essas minhas parentes no convívio do rebanho do Senhor, queridos. Ah, se eu pudesse trazer o Neemias, o Amós, o Demi, o Alex, a Seuni. Ah, se você pudesse, a gente pode sim, irmãos. Se a gente assumir um compromisso de ir atrás das ovelhas de verdade, de jejuar, de orar, de clamar, de fazer um propósito de oração e chegar perto dessas pessoas, discipulá-las de novo, se possível for. Pessoas que não são os seus parentes, irmãos, como eu sei, como eu convivo com pessoas que gostariam muito de estar aqui nesse exato momento agora e não conseguem. Estão perdidas, enroladas, machucadas, feridas, magoadas demais da conta, que se você não for, outra pessoa não pode ir. Essas ovelhas precisam de ajuda. Por quê? Precisam de ajuda. Por que essas pessoas fazem falta? E aí eu pensei, irmãos, por quê? Jesus mandou ir atrás somente de uma ovelhinha? Faz ou não faz falta, irmãos? Uma ovelhinha só, deixa para lá. Tem 99, está todo mundo protegida, guardada. Para que ir atrás? Ah, meus irmãos, isso me remete a tantos textos da palavra de Deus, de que se a gente não fizer a nossa parte como igreja, quem fará, irmãos? Quem fará? O lobo também está em todo lugar. A ovelha estava lá, irmãos, e diz que eles foram procurar, e a primeira palavra, a terceira palavra é essa: gente, pelo amor de Deus, irmãos, vamos procurar.
E não é fácil achar, irmãos, uma ovelha perdida. Vocês sabem muito bem, quem conhece o contexto da Palestina sabe muito bem, que lá uma ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela sabe. Ela sabe, e tem vários vídeos que comprovam isso, de que a ovelha conhece o pastor. Agora imagina Jesus mandando a gente ir atrás dessas pessoas, dessas ovelhas perdidas. Vai atrás, procura. Irmão, nós precisamos procurar. Quantas ovelhas que você conhece, que são perdidas, que você faz tantas coisas, mas você não procura nenhuma delas. Só fala delas, mas você não procura. Irmãos, a gente tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que entregar essas pessoas ao Senhor, mas o Senhor Jesus diz que vamos procurar. Saiu em busca da 100ª ovelha. Então, a minha palavra hoje é que eu preciso buscar, irmãos, de que eu e você precisamos buscar as ovelhas perdidas, longe de Deus, longe da sua presença, queridos. Quantas pessoas estão agora precisando da ajuda, do socorro que vem do céu e que você tem esse socorro? Quantas, meus irmãos? Quantas pessoas você procurou nesta semana que passou? Quantas pessoas você ligou, pelo menos? Quantas pessoas você falou de Jesus? Olha, você pode estar perdido, mas existe um bom pastor que dá a vida por você, que muda você, que transforma você, queridos. Pensando, meus irmãos, nessas duas considerações, eu quero chamar a tua atenção, que muitas vezes nós estamos acostumados, muito, irmãos, a olhar, só visualizar. Meu Deus, como vai ser esse mundo? As pessoas estão assim. A gente é muito de falar, de fazer pouco. E a minha palavra nesta manhã, a gente vai continuar, se Deus assim permitir, durante a semana falando sobre a dracma perdida, da ovelha perdida. E a minha palavra é essa. Elas precisam de ajuda, elas precisam trabalhar, irmão, porque, irmãos, não é nada fácil. Por que uma ovelha se perdeu? A primeira pergunta, foi essa: por que a ovelha se perdeu? O que a gente tem que fazer? Qual é a missão nossa? E aí, irmãos, eu quero ler essa palavra aqui. Eu quero falar da obra salvífica de Jesus. Porque é justamente isso que o Senhor vai falar a respeito do filho perdido. É justamente isso que Ele vai falar a respeito da salvação e da obra, da soberania, da graça divina. A ovelha que se perdeu são várias pessoas que nesse exato momento estão sem Jesus, sem salvação, queridos. Na sua casa, na sua parentela, quantas pessoas estão perdidas? E a gente fala assim: vai para a igreja, hein? Senão você vai para o inferno. Eu ouço muito isso. Se conserta com Deus, hein? É mais ou menos assim? Jesus falou que nós deveríamos buscar as pessoas com paixão, com muito amor. Ele não manda você arrebentar com a pessoa. E é interessante notar, irmãos, que essa ovelha estava perdida. É interessante notar que o próprio Deus vai dizer que Ele veio buscar e salvar o homem que estava perdido. O homem por si só mesmo, pensando comigo mesmo, e a gente entende nessa habilidade, da capacidade de possuir a condição que eu me encontrava um dia, que você um dia se encontrava. Na verdade, irmãos, a gente sabe que sozinho, somente sozinho, eu não teria condições nenhuma de estar aqui, se não fosse a ajuda de alguém. Eu não poderia estar aqui. E aí a gente vê, irmãos, um mundo buscando tantas coisas, né, irmãos? Status, o que mais a gente vê é status, né? Desejos
buscam religiões, buscam bens materiais. É um desejo enorme, mesmo diante da pandemia, as pessoas fazem uma exposição do seu status, daquilo que pode, daquilo que não pode. Buscam, meus irmãos, qualquer outra coisa para satisfazer muitas vezes o meu ego e o seu ego. Mas o que mais alegra o meu coração, irmãos, é quando eu vejo esse pastor que busca a ovelha e coloca em seus ombros. Eu fico imaginando, irmãos, assim, ó, quase o lobo chegando, porque a ovelha ela começa a gemer, irmãos, quando ela não tem mais forças. E ela, quando não tem mais força, ela vai e começa a gemer e começa a berrar, na intenção de que alguém pode ouvir. E muitas vezes, sabe quem está do lado? É o lobo. Eu gosto dessa ideia de que o bom pastor chega primeiro do que o lobo. E aí, irmãos, a gente olha toda essa verdade e a gente olha todo o contexto da parábola. A minha dor é que a gente deveria se alegrar com aqueles que estão se alegrando e chorar com aqueles que estão chorando nesse exato momento. Não pensa que o perdido está feliz, irmãos. A gente vê muitos status de pessoas perdidas, parece que estão, perto de Deus, fala de Deus, perdidas. Na semana eu falei, rapaz, como é que você vai postar um status daquele? Era uma ex-ovelha minha. Você não tem posição não, cara? Se eu te amo tanto, mas como eu tenho a liberdade, eu falei algumas coisas com ele. Rapaz, como você bota tudo aquilo lá como se fosse normal? E você fala de Deus ainda no vídeo, cara. Não, pastor, aquilo... Rapaz, volta. Volta, você está perdido. Sabe, meus irmãos, o que mais me choca é que a gente precisa, eu vou concluir aqui essa palavra rapidamente, irmãos. Que a gente precisa, a primeira palavra é essa, irmãos. Olhar o mundo, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que estão um pouco longe de você. Olhar esse mundo e dizer, tem jeito, irmãos. De que a gente não pode achar que a vida cristã é para andar com a gente mesmo. A vida cristã é para andar com a gente e mais alguém do nosso lado que precisa de Jesus. A função da igreja, a minha função é buscar. É buscar. Até que encontre, irmãos. É difícil demais procurar, irmãos. A dracma perdida foi fácil achar, irmãos? Não foi. A ovelha perdida foi fácil. O filho pródigo perdido foi fácil voltar para casa, irmãos? Qual foi a oração do perdido? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sentiu que não dava mais para continuar onde ele estava. Aonde? Ele estava onde? Na presença do Pai, na comunhão do Pai, saiu da presença do Pai, e como foi difícil ele voltar e ter acesso ao coração e à casa do Pai. A Bíblia diz o seguinte, queridos, que quando ele chega, ele vai decorar a oração dele, irmãos. Não quero ser tratado como um jornaleiro do meu pai. A Bíblia diz que ele já vai pensando no que vai falar com o pai. E a Bíblia diz que quando ele chega, o pai já está esperando, irmãos. Sim ou não, queridos? O pai já está esperando, como o pai está esperando todos os perdidos. Quando o filho pródigo diz o Senhor que ele olha lá e visualiza o filho, e o filho vai, e o filho então repete a oração. A minha pergunta é, irmãos, ele terminou a oração, sim ou não? Não. Para de orar. Diz que o Senhor, o próprio Pai agarra e o abraça. Deus não deixa nem ele, o Pai não deixa nem ele terminar a sua oração, irmãos.
Ele não termina a oração. A Bíblia diz que ele o abraça e já convida ele para entrar na festa. E já prepara todo o ambiente, irmãos. Para mim, a chave, meus irmãos, dessa parábola e das demais parábolas das coisas perdidas é que uma das coisas mais importantes, mais impactantes, é a forma de entender e fazer com que as coisas que aparentemente eram tão difíceis se tornou um momento de alegria, de êxito, de comunhão, de amor e de graça. Amados irmãos, eu estou aqui pensando nessa cena. O pai aqui, o filho chegando, preparando o ambiente, mata isso, sandália, anel. Aí eu fico olhando, irmãos, eu termino aqui, eu fico olhando o outro filho. Esse outro filho pode ser eu e você, e muitos que nos ouvem. Esse filho diz o que, irmãos? Ele pergunta para quem? A respeito da música e da festa. Pergunta para quem? Para o pai? Para um criado? Que música é essa? O que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Não foi assim, irmãos? O teu irmão, irmãos, que alegria desse criado, o teu irmão voltou, o teu pai fez um banquete, matou o melhor novilho, o teu pai. E aí, irmãos, ele entra ou entra na festa? Ele entra, gente? Não entra na festa. Por que que ele não entra na festa, irmãos? Porque há muitos de nós que têm esse mesmo comportamento, de que não se alegram com as pessoas que estavam perdidas. E aí, de tanto insistir, entra, o pai foi lá, irmãos. Meu filho, não é assim, irmãos, que ele vai dizer? Lucas, Enoque, meu filho, ele estava perdido e foi achado, cara. Irmão, ser um pai que usa de compaixão, fala assim com a gente, irmãos, a gente não vai ouvir o pai. E o que mais me impressiona para a gente entender isso, irmãos, o que o filho faz? O outro filho. O teu filho. Não é irmão dele não, irmãos. O teu filho. É chocante, né, irmãos? O teu filho. Eu nunca. É assim. O Senhor nunca fez. Meu filho. Ele estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, a minha oração aqui nesta manhã é que a gente entenda que o nosso comportamento tem que ser de compaixão para com os perdidos, que a gente precisa ir atrás das pessoas, buscar essas pessoas que estão de repente lá envolvidas em tantas coisas, irmãos, que eu não posso aqui nem imaginar citar todos os pecados, mas que estão lá no profundo do abismo, na boca do lobo, e falar da compaixão de Deus, que Ele faz muita falta ao reino de Deus. Porque se eu não falar, irmãos, quem vai falar? Se eu não procurar, quem vai procurar, irmãos? Se eu não discipular, quem vai discipular, irmãos? A tendência nossa é fazer o que o filho, meteu o malho nos perdidos. Todo mundo tem direito à salvação. Todo mundo tem direito de entrar no reino eterno, irmãos.
Todo mundo tem direito de entrar na festa do perdido, que não é mais perdido, que está salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro. O amor de Deus é para com todos, não é para algumas pessoas, que tem muita gente se comportando como filho pródigo, que vá para o inferno mesmo, que se arrebente todo. Não, irmãos, é buscar, é levar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas entendam que o reino de Deus, que o evangelho de Jesus está aí para todos e que nós precisamos exercer compaixão e misericórdia. E aí minha pergunta, para encerrar: o outro filho, entrou ou não entrou na festa? Entrou, irmãos? A Bíblia não fala. Jesus termina assim: comamos e bebamos. Sabe por que não entrou, irmãos? É porque eu e você tem que entrar nessa festa e entender que a composição nossa é de entrar na vida das pessoas para ter a certeza se aquela pessoa, que teu vizinho, que teu irmão, vai ou não entrar na festa, a festa do céu, a festa do lugar eterno, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Se a gente ficar na dúvida do filho, do outro filho pródigo, que não era pródigo, para mim é pior do que o pródigo, porque para mim, irmãos, é aquele que tem desejo de fazer as coisas e não faz, e isso comete pecado. O filho pródigo se arrebentou todo, mas ele fez o que estava no coração dele, e tem muito que queria fazer e não faz. É ou não é verdade, gente? Tem muita gente que tem desejos pecaminosos, só fica martelando o outro, mas tinha uma vontade enorme de fazer. Não, o filho se arrebenta todo. Ele se arrebenta todo, mas ele reconhece: nunca mais eu vou entrar nessa, eu vou voltar para a casa do pai. Então, olha, usa de compaixão com as pessoas que estão perdidas. Usa de misericórdia. Todo mundo tem direito ao céu. Todo mundo tem direito de voltar para a casa do pai. Que Deus nos abençoe.